Olá pessoal, tudo bem? Então sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast. Meu nome é Diego Câmara, né? Atual presidente da Andipet. Aqui do meu lado, vocês já conhecem. Priscila, muito prazer, pessoal. Sou a secretária, atual secretária da Andipet. É um prazer participar de mais uma edição, né? Mais Do um. nosso podcast. Hoje com um convidado de honra que eu tenho muito orgulho, amo de paixão, meu ídolo, gente, não vou mentir. Ângelo Suspeita pra Van, falar, né? sou muito suspeita. Ângelo Van, seja muito Seja bem-vindo, bem-vindo. Ângelo. Obrigado pelo convite de estar aqui. Espero colaborar com os associados e com todo o sistema PET-VET do Brasil. Maravilha. O Ângelo é nosso associado desde a fundação, tá? Da Andipet. Então a gente já tem um relacionamento aí de longos 20 anos e sempre aí, né? O nosso alvo de consultas, né? Para qualquer decisão dentro da empresa. Um cara que já está há muitos anos no mercado pet. Chegou até essa edição que isso está aberto, né, para todos os nossos associados. A gente já fez essa comunicação interna. Então, quem presta algum serviço ao setor, quem tem indústrias, quem tem varejo, que queira falar um pouco sobre o seu trabalho ou divulgar a sua marca, esse é o canal, é o que a associação pode fazer por vocês. Então, hoje a gente tem muito assunto aqui para debater. Vai ser longa essa aqui, né? Muito, Mais uma vai que ser longa. gostoso. Vocês não podem perder esse podcast que vai ser incrível, eu tenho certeza. Vou deixar para que ele se apresente, então, né? Quantos anos de mercado e chegando, faz um resuminho da tua vida, Ângelo, pra gente, até chegar, né, nessa função de mentor para executivos. Bom, estou completando 60 anos esse mês passado, na verdade, né? Estou 6 décadas Parabéns. e estou numa fase de vida, né, daqui para frente, principalmente, que é entregar um pouco ou muito do que aprendi, conheci e chegar onde eu cheguei, porque eu tive um coach que ele disse que se eu tivesse o meu livro, ainda não tenho exatamente, né, são vários em coautoria, seria uma capa chamada Improvável, né? Pouca gente sabe, eu fui balconista de loja, fui engraxate na Praça da Sé, Militar. ex-militar da reserva oficial, né? E no ramo pet, né, eu prestei a faculdade, entrei na USP, porque meu pai não tinha dinheiro, falou, né? Então eu falei, pô, vou ter que entrar numa faculdade pública. E tive a honra e a sorte, talvez, de ser o primeiro funcionário de uma multinacional hoje de muito renome, que é a Heucra no Brasil, né? Eu não vou dizer que eu sou até hoje, né? Tem uma plaquinha na fábrica ali. Então, uma história muito grande, né? Desde a época da faculdade, mais de 40 anos no ramo pet e vet, porque eu sou veterinário e hoje eu trabalho com distribuição, que é o varejo, né? Todo esse ecossistema, além de ter muitos animais, né? Moro numa chácara, enfim. Então, eu vivo, né, o que eu aprendi, o que eu pratico, eu gosto muito de animais. Hoje também tenho alguns negócios na área empresarial do ramo pet e empresas que também, de acordo com a minha evolução profissional, de investidor, né, eu sou sócio hoje de uma empresa de assessoria de investimentos, seguros, e recentemente uma empresa de treinamento corporativo e também de mentoria com o meu sócio Emerson Camelli. E também indústria cosmética, né, que eu tenho já 15 anos. Mas eu gosto mesmo das mentorias. Virou hobby mesmo. Virou Então. Poder ajudar, né? E respondendo a sua pergunta melhor, você decidiu virar mentor um dia? Eu decidi ser coach. Na época, né, do boom do coach, inclusive tenho 3 formações. E através do coaching eu cheguei na mentoria, né? Porque o modelo do coaching, não estou criticando o coaching, né? Que cada um tem que conseguir vestir o que ele aprende. Mas eu não conseguia performar, né, o cliente só com coaching. E eu descobri, também não queria fazer consultoria, né, nem assessoria, depois aqui vai ter uma pergunta sobre isso. E eu descobri que eu poderia ajudar na forma de mentor. Eu comecei a investir muito na formação de mentoria, né? Já fui mentorado por grandes empresários, na verdade bilionários, e até hoje, né, eu faço mentorias e sou mentorado. Então é muito importante, que nem o médico, né? Ele Exatamente. pratica a medicina e também está sempre no circuito, né, do que acontece no mundo na medicina. E a mentoria é muito importante, porque a gente estava conversando agora há pouco sobre a responsabilidade, né? Hoje, se você está mentorando um empresário, na verdade, você está
olhando quem está atrás dele, além da família dele, todas as famílias que estão por trás dele. Então, dependendo do negócio, você está falando, né, você está falando alguma coisa que pode impactar, influenciar ou mudar o futuro de 100, 500, 1000 funcionários, 1000 pessoas. É muita responsabilidade, né? Então, não é só a questão do dinheiro, não é só a questão do negócio, né? São vidas que estão ali, que na verdade as pessoas, né, é um termo talvez um pouco forte, trocam, né, tempo de vida por salário. Mas a tua mentoria, ela tá exclusiva para esse mercado, né? A tua área de domínio, vamos dizer assim, te dá uma certa segurança. Eu comecei, na verdade, as mentorias num curso, né, com uma base espiritual e fazendo um trabalho de apoio a empresários dos mais diversos setores. Diversos setores. Para falar bem a verdade, não tinha ninguém do ramo pet na época. Isso começou já há bastante tempo, quase 20 anos. E quando eu comecei a me especializar, eu tinha que entregar algo um pouco mais formatado, compactado. E eu falei, vou começar num ramo que eu mais entendo, né? Já estou nisso já há muito tempo. E de uma forma que possa ser acessível, né? Digerido um produto. Então, assim, foi relativamente fácil. Na verdade, o difícil é entregar o que a gente quer no tempo que as pessoas, os empresários podem assimilar e querem mudar nos seus negócios. Então é um tipo de mentoria que ainda faço hoje, tenho eventos presenciais, online, mas você não me perguntou, mas já vou responder, né? Meu novo produto, né, eu diria, né? É uma mentoria para empresários acima de 40 anos, né? Tanto mulheres como homens, que não só querem ter negócios prósperos, mas querem realmente viver o que ele tem como propósito, né? Como razão de ser, inclusive no seu negócio, mas principalmente na sua vida. Você segmentou Que nessa faixa etária aí. Oi? Qual que é a diferença quem passa dos 40? Só para eu entender esse preconceito. Olha, aí. é um dilema isso. Eu acho que até fico um pouco constrangido com essa pergunta, o Diego, porque eu não sei porque eu coloquei na minha cabeça que os mais velhos me ouvem. Até o dia que eu sentei numa mesa só com jovens e eles pagaram para sentar comigo. Literalmente sentaram para pagar comigo. E aí o meu mentor falou o seguinte: aí está a prova que você acha uma coisa, mas o teu público pode ser outro. Porque eu coloquei na cabeça, né, que os jovens não querem aprender, eles têm os próprios pensamentos, você fala, eles não fazem. Tá, mas peraí, Talvez menos maturidade, né, Tem uma pro diferença, negócio. gente. Para lá, de 30 a 40 é uma coisa, de 20 a 30 é totalmente Sim, diferente. sim, Aqui eu sim. concordo. São mais rebeldes, Mas vamos dizer no assim. caso do 40 a mais, que eu diria a mentoria Tá. 40 a mais, né, que eu chamo, porque nessa fase de vida ele já fez muitas coisas, ele já tem uma certa reserva financeira, né, ou quase isso. E o que eu ensino ele, a conversa é o seguinte: como viver até os 50, até os 60, até os 70 da melhor maneira possível. Com qualidade. Eu diria o seguinte, não seguindo a Matrix, eu não gosto da palavra qualidade porque talvez seja, Tá. né? Mas assim, que eu tenho um pensamento meu, né? Que o mundo é uma grande Matrix, né? Nascer, estudar, se formar, enfim, trabalhar para uma empresa, ou sou empresário, mas como sou empresário? Que tipo de empresário? Né? Para ver muitas vidas serem perdidas, eu conheço muita gente assim. Nós somos uma empresa de investimentos em Curitiba, a gente assessora muitos milionários. São pessoas que eram que nem eu, né? Trabalhavam, quase perderam a vida. Então eu me vi nisso. Resumo, deprimidos e infelizes. Eu quase morri, foi além da depressão. Tive 2 burnouts e o médico falou: olha, se você morrer, você não vai ter família, não vai ter empresa e nada para fazer. É a tua decisão. A partir daquele dia, eu decidi Foi uma mudar. mentoria? Foi uma mentoria que não fez foi, você sair disso? Não, ou você foi, mesmo? foi um choque de realidade. Mas é raro, né? Você concorda comigo? Foi uma consulta com o médico, né? Que ele falou: olha, você tem todos os indícios que vai morrer mais cedo, né? O que você está me dizendo? Eu já ouvi de 2 ou 3 amigos distribuidores que passaram por um processo, alguns eu já pensei em tirar minha vida. Eu já ouvi muito, isso é muito comum. Não é só no meio empresarial, né? Não pertence só ao nosso mercado. Mas eu já ouvi isso que você está me dizendo agora, que eu já ouvi de outros colegas. Chega uma hora que
é muita responsabilidade, a pressão de todos os lados, insegurança do que vai fazer. E ó, você está colocando de 40 a mais, que é onde começa a enfrentar esses problemas, né? Nesse livro aqui, né, ele tem um capítulo chamado Vida, Sonhos e Propósito, que é o meu capítulo aqui. Isso pode ver, não falo sobre trabalho, não falo sobre negócios, não falo sobre empresa, eu falo vida, sonhos e propósito. Por quê? Porque as pessoas passam, às vezes, toda essa existência na Terra esquecendo de viver, não tendo sonhos, ou só tendo e não realizando, né? E às vezes, nem isso, tendo uma vida sem sentido, que é o tal do propósito, que está na moda, mas na verdade não é mudismo. Talvez as pessoas estão se acordando para o tal do propósito, que é o meu próximo livro que vai ser editado nos próximos meses. É um capítulo só sobre propósito. E aí, na verdade, é um resumo, Diego e Priscila, do que eu vivi, do que eu fui vítima, né? Que eu estava vivendo para trabalhar. Ele é importante, mas o dia que eu descobri que o trabalho ele faz parte da sua vida, né? Assim Que como ele não é a sua vida. assim como a sua família faz parte, é um pouco forte, as pessoas podem não aceitar. A família é parte da sua vida, que se você colocar só a família em primeiro lugar, você morre. Isso é bíblico, né? Jesus falou, né? Você tem que se cuidar, você tem que se proteger para você ser o provedor. Então você tem que estar em primeiro lugar, não é egoísmo, né? É amar os outros. Quem gosta de religião, Jesus mesmo, né? Deu a vida pelos outros, mas ele estava se cuidando, ele precisava se cuidar até o dia que ele foi, e hoje só depende de algo escrito, né? Então, você ser empresário, eu também me escondia disso, de eu poder querer ser mais, né? Ter mais conhecimento, mais dinheiro, enfim. Eu tinha vergonha de mostrar que eu estava sendo próspero. Mas eu não sabia que isso também iluminava muita gente, até porque os funcionários gostam de uma empresa que cresce, né? Que bate meta, ganha prêmio. E aí você está trabalhando pelo coletivo, que ele está vendo que alguém está estudando, alguém está pensando por eles, né? Que todos vocês fazem isso muito bem. E é isso que inspira. Então, se a gente está falando de propósito, se você não tem um propósito, se você faz isso no teu negócio, e o seu funcionário, o seu cliente, o seu fornecedor, a sociedade, né, que a gente paga impostos, vai se beneficiar, você já está fazendo um baita de um propósito todos os dias. Só que você tem que entender isso, aceitar e fazer com intuição. Eu gosto muito dessa palavra, né? Eu acho que você tem que passar o dia sempre com intuição. A gente fez uma oração antes de começar. Você tem que ter intuição na oração. Você tem que ter uma intuição no final do dia. Você tem que ter intuição numa reunião. Você tem que ter intuição nesse podcast. Mas propósito se sustenta sem a tua satisfação pessoal? Olha, o propósito é algo que a gente... É como fosse uma visão que você nunca toca nela. As pessoas confundem, né? A missão é que você faz todo dia. O propósito é a direção. É como fosse aquele horizonte que você está sempre chegando nele. Propósito, ele é uma viagem sem fim. Assim como a gente não nasce pronto, a gente não morre pronto. Então, o teu propósito é a tua evolução nessa existência. Eu acredito, né, que nós somos seres encarnados. É uma alma que se materializa para viver a tua missão, cumprir o seu propósito, mas perante a coletividade, perante os seres humanos. Até porque também faz parte do meu lema, dos meus valores, né? O servir, né? Então, o propósito... Sabe que eu tô te perguntando isso? Algumas pessoas caem de paraquedas como empresários. Aconteceu. Foi de repente, eu não planejei isso. No meu caso, aconteceu dessa forma. Eu não planejei. Veio a oportunidade, olha lá, ó, entendeu? Então, muitas das vezes a gente se vê com um propósito que foi nos imposto pelo mercado e da tua empresa, mas muitos não têm aquela satisfação. Eu, graças a Deus, estou muito bem encontrado no que eu faço. Não tenho esse tipo de conflito. Mas eu noto alguns empresários, né, quando a gente conversa nesses ambientes, muito inseguros com o que fazem, excessivamente pessimistas. É aquela visão do copo sempre meio cheio, sabe? Não vai dar certo, eu não vou fazer, inseguro. Ele tem um propósito ali, inclusive um compromisso com os colaboradores que ele está liderando.
e ele não se sente, não tá à vontade naquela função, né? E aí, aborta o caminho, tenta se reencontrar. Olha, não é fácil explicar sem a gente entender o contexto, né? Às vezes, a vida nos coloca exatamente o oposto do que a gente quer, né? Você não tem paciência, a vida não vai colocar pessoas amáveis na tua frente, né? Você não quer ver algum tipo de situação, a vida vai te entregar exatamente o contrário, para você aprender. Mas existem realmente algumas situações que você não quer não pedir e você cai ali. Também é um aprendizado, né? Eu entendo que tudo na vida é um aprendizado. Para você poder sair daquilo ou entender por que você entrou naquilo, né? Então é difícil a gente falar sobre isso agora. No mundo empresarial, né, nos negócios, eu considero que a inteligência emocional é um fator que não tem como você não aprender, né? Nem que seja força, você vai sofrer, porque é um mundo rodeado de gente, tudo são pessoas, tudo o que funciona são pessoas, em vendas, né, processos, logística, que é a nossa área, fornecedores, você está lidando com o ser humano, e a capacidade que você tem de entender o ser humano é o maior trunfo que você tem se você quer ser bem, tá no mundo dos negócios, né? Ser inteligente com as pessoas, inteligente emocionalmente, que é um princípio básico da liderança, né? Quando a gente vê empresas que colocam líderes à frente, as pessoas não gostam de pessoas, não vai dar certo, né? É como você colocar a pessoa no atendimento que não gosta de gente, não vai dar certo. Não precisa entender do negócio, né? O jeito de falar, né? O carinho, enfim, o tratamento, a empatia, faz muita diferença. Olha, está oficialmente suspenso o nosso roteiro. Eu tô aqui, gente, eu tô só escutando, né? Porque virou Porque uma aqui vai sessão virar, de mentoria. vai acontecer natural, eu sabia disso. Quando eu vou ouvir Ângelo, então já sei que não tem roteiro. Não tem roteiro. Mas vamos voltar um pouquinho aqui. Tenta. A gente já jogou o ponto aqui, né? Mentor. Mas hoje o mercado ele traz vários conceitos, como você trouxe, coaching, assessoria, né? Mentoria. Coaching, né? Coaching. Qual é a diferença, Ângelo, hoje do mentor para os outros? Tá, eu vou começar pela palavra mentor, depois eu explico melhor. É uma palavra ainda muito estranha. Mentor, mentoria, mentoring, né? Inclusive no inglês, mentir, né? Até, né? Alguns chamam mentorado, enfim. Até a tradução hoje não conseguiram oficializar. Mas a mentoria talvez seja, vamos dizer assim, o processo de aprendizado mais antigo do mundo, né? Desde que Moisés subiu ali na montanha, escreveu ali, né? As 10 leis, era um mentor que estava falando, escreve aí, Moisés, e segue a pedra. Nossos pais foram, né? Ou são ainda nossos primeiros mentores, né? Ainda mentores, pelo menos na fase da infância. E as pessoas conhecem muito hoje no mundo empresarial a tal da consultoria. Você é consultor? Isso. Você faz né? Então, a consultoria é um processo que envolve talvez mais de um profissional, né? Um gestor que encabeça, pode ser só ele, pode ser uma dupla, pode ser um time. Ele é um processo estruturado, né? Ele envolve muito uma fase de diagnóstico, depois uma fase de aplicação e execução. Então, é um processo demorado, muito, muito técnico e muito baseado em processos. E funciona. Né? Um mentor, quando ele vê que a empresa precisa de uma consultoria em tal área, né? Ele vai indicar uma consultoria, porque o mentor não faz consultoria. E nem, às vezes, o consultor faz a mentoria. Uma assessoria é um trabalho que uma pessoa tem experiência em consultoria ou até em mentoria, e ele cobra para executar o que a empresa não quer fazer. Ele monta um time, né? Pode ser de marketing, vendas, enfim, atendimento, financeiro, gestão, logística. E ele ajuda ali também fazendo uma assessoria. Já participa do operacional aqui, né? Isso. Tá. O coaching é um processo mais pontual. Eu diria que envolve mais a pessoa. Pode ser o executivo, pode ser o liderado, né? Pode ser um grupo também de pessoas, onde define-se um ponto A e um ponto B, e como chegar lá, em etapas e processos. Aí, esse ponto não é você que leva
uma necessidade tua. Não. É um Não, consenso é entre demanda. um coach. O coaching é muito mais escutativa do que falativa. É Tá. mais ou menos, é que nem uma terapia, assim. Aí você fala assim, então baseado nisso, vamos fazer isso. Aí é pura cobrança, né? A gente brinca do chicotinho do coach. Exatamente. A mentoria não tem amarras, então. O Não, negócio e essa liberdade, né, Tá. de expressão que eu gostei muito, porque, e claro que o coaching, as formações ajudaram muito, porque você tem que saber fazer as perguntas certas. Que, na verdade, o mentorado, né, o cliente, ele te contrata fazendo as perguntas erradas. Mas você não pode falar que ele está errado, nunca. Porque na visão dele, ele está certo. Está tudo certo. Só que, às vezes, tem uma pergunta oculta que ele nunca fez, nem para ele. É esse o papel do mentor. Mas com experiência em coaching, ajuda muito, né? Eu sempre falo que todas as respostas estão dentro de você. É que nem uma terapia. O terapeuta ouve, né? Ele vai te devolver o que você falou. Eu fiz um Reels recentemente, né? Que fala o seguinte: se você não gosta de aprender, veja seus erros, né? Porque tudo que você fez errado gerou o resultado que você tem hoje. Então, se você não tem o resultado que você queria, é porque você repete uma cena que talvez tenha um erro dentro. Você tem que descobrir. Porque às vezes as pessoas querem melhorar, mas não querem né, mudar alguma coisa, né? Essa é a maior dificuldade, talvez, das pessoas, né? Mudar hábitos, comportamentos, visões, né? O tal do mindset, né? Que é a forma mental. Então, a mentoria também, ela identifica isso e tenta trabalhar, no caso do empresário, né? A minha mentoria é voltada a donos de empresa. Por que donos de empresa? Porque ele é o cabeça. É ele que manda, né? O que ele fala é o que vai acontecer. Não adianta você trabalhar, às vezes, um meio, né, do time ou a parte da base, se quem decide é lá em cima. Não é quem paga a conta. É quem dá o quê? A visão, quem dá a inspiração e quem dá o comando, né? Então, se ele der o comando errado ou pensa errado, o barco vai tudo pro lado errado. Deixa eu te perguntar uma coisa, assim, você atende hoje distribuidores, varejistas, donos de clínicas, veterinários. Tem uma dor específica que você identificou, isso aqui é muito comum no nosso setor, ou uma insegurança que é muito padronizada dentro do nosso mercado? Uma boa pergunta, Diego. Assim, grosso modo, quando você tem um negócio, os problemas são muito similares. Não vou falar são os mesmos que as pessoas. Não, meu negócio é diferente, né? Sempre o teu negócio é diferente, mas são muito similares. Você tem problemas de pessoas, você tem problemas de liderança, você tem problema de vendas, você tem problema de atendimento, você tem problema de falta de processos, você tem problemas de falta de cultura, você tem problemas de um monte que é muito similar, independente de qualquer ramo. Eu já atendi indústria gráfica, empresa de contabilidade, empresas digitais, né? E no ramo Pet Vet, no caso, existe dores, claro, um pouco mais típicas de um varejo, um varejista, de um distribuidor e de um segmento veterinário, né? Ou seja, um hospital, seja uma clínica, seja um consultório. Que o veterinário, até posso falar, porque eu sou veterinário, me formei em veterinária, a gente estudou a profissão para cuidar, para salvar vidas. A gente não fez para tomar conta de um negócio e nem tomar conta de gente, né? Tem uma brincadeira, né? Veterinário não gosta de gente e vai cuidar de bicho. Mas hoje, né? Você sabe que grandes hospitais, grandes clínicas são bem-sucedidas porque aprenderam gestão, liderança, né? Execução. Isso é tomar conta de gente e processos, que o veterinário, na verdade, não está muito afim. Então, ou ele aprende e faz, e gosta, ou ele contrata alguém para fazer. E no caso do varejo, né, da parte do comércio, né, marketing, vendas, concorrência, parte financeira, lucro. Não acontece de chegar a um conflito com vida pessoal e ele está trazendo para dentro da operação. Isso é comum. No nosso mercado tem muitas empresas que nasceram familiares, por exemplo, conflitos internos. A maioria. E aí eu fico assim, quanto que ele fica, tipo, tentando substituir um psicólogo pelo Ângelo ali na frente? Na verdade, eu acho o seguinte, as pessoas não procuram, mesmo quando a gente está doente, bom, eu não sei, não vou falar por todo mundo, né? Eu acho que os homens não se cuidam tanto quanto as mulheres. Então, eles procuram menos um médico.
Talvez. Um dermatologista, né? Aí, né? Vão menos ao shopping. Bom, Como um preventivo, né? Então, Vamos assim, dizer assim. a gente quer resolver do nosso jeito, como a gente acha que foi, ou que não nos ensinaram. Então, a gente, às vezes, não procura apoio, né? Um homem para um terapeuta, fala, vou fazer uma terapia. O cara fala, né? Uma mulher já ainda tem um Eu não tenho preconceito, essas né? amarras, é um não, preconceito. Eu juro que eu não tenho. Tanto é que fiz um recente que foi maravilhoso. Então. Pra mim foi incrível. Tentei marcar a segunda, tava com a agenda cheia, mas dessas amarras eu não tenho, não. A gente acha que a gente só tem problema orgânico, né? Mas e o problema da mente, do Então. pensamento, né? Quem cuida disso? Né? Quem reforma isso? É difícil você fazer isso sozinho. E às vezes a pessoa que está do teu lado, o teu sócio, teu cônjuge, não tem a mínima capacidade, né? E até talvez seja a pior pessoa para cuidar de você. Inclusive no caso das mentorias de sociedade, né, ou de casais, que né, as empresas brasileiras, mais de 80% são familiares, bem mais, e boa parte delas, talvez 60%, às vezes tem famílias, né? Esposa, marido, filho, enfim, algum parente Então, o conflito envolvido. de casa né? tá dentro da empresa. E as muitas pessoas das vezes. começam a tratar as coisas como fosse em casa. E tipo assim, lá na empresa você não faz isso, né? Ou lá em casa você não faz isso. E começa aquele ataque que não acontece quando você tem um funcionário, um colaborador, um sócio que não faz parte do teu sistema familiar. Não vamos generalizar, porque tem muitas empresas de muito sucesso, muito êxito, que conseguem dividir isso muito bem, né? Que é a tal da governança também, que é um nível mais elevado ainda. E é justamente isso que também é muito legal a gente colocar sobre isso, porque mesmo que você não tenha uma empresa familiar, se você começar a olhar algumas pessoas perto de você, elas agem como fossem membros da família. Principalmente no caso de pessoas, funcionários mais antigos, colaboradores mais antigos, líderes antigos, ou líderes que começam a ter uma dominância acima do que ele pode, né? Eu estava conversando aqui também com vocês sobre a questão da constelação empresarial, que é muito importante, que é uma hierarquia que não está no organograma, mas ela, na prática, ela acontece, né? E não raro, às vezes, o dono, presente ou ausente, ele não é dono. É muito interessante isso. E às vezes é difícil o próprio dono aceitar que já existe uma liderança que não é mais ele. Não é ele. E aí, Isso tem um pouco a ver, assim, com a cultura da empresa? O que a empresa tem de legado, ela consegue... Eu acho que tem tudo a ver. Tá. Né? Inclusive, eu vou presenteá-los aqui com coisa meu boa. mais recente livro, né? Um livro Diego. em coautoria. Tá? São grandes empresários, Assinado, diversos hein? ramos. Tá assinado aí? Vou assinar, Não, tá? por favor. E aqui, Priscila, olha só, né? Acho que você leu esse capítulo já. Ó, Não, mas vou ler. cultura empresarial, a alma do negócio. Por que eu falo alma do negócio? Porque a alma existe, mas ninguém vê, ninguém toca, né? Ninguém assim, ela não é física, mas ela permeia tudo que acontece no negócio. Existe uma frase muito clássica, que a cultura é tudo que acontece no teu negócio na tua ausência, né? É aquilo, o jeito que eles falam, o jeito que eles se comportam, o jeito que ele atende o cliente, entrega alguma coisa, cobra do cliente, enfim. E aquilo muitas vezes você não ensinou. Ou ensinou, eles mudaram para o jeito dele, né? Mas a alma do negócio é exatamente aquilo que nós somos hoje. E tem muito a ver com valores. Aliás, o princípio de você montar uma cultura empresarial, eu falo rapidamente nesse capítulo, é você definir primeiro os seus valores pessoais e depois ver o quanto eles conversam com os seus valores empresariais. Tem gente que não tem nenhum nem outro. Normal. E quando você Normal. tem sócios que pensam diferentes num Olha, cenário como esse, que é muito Olha comum. só, né? A gente não Aliás, entrevista. olha só, Deixa eu colocar uma polêmica aqui. A gente não entrevista uma esposa para casar, né? Mal se entrevista uma namorada para, né, pra pedir namoro. Você já entrevistou um sócio? Poucos fazem isso. Agora eu tô vendo mais, tá? Na verdade, é uma afinidade, né? De, às vezes, experiências, funções, vontades e vambora. Até mesmo de E vamos formar propósito, uma né? sociedade. Na verdade, você está casando com alguém, né? Onde o meio de vocês chama-se dinheiro.
né? E você não faz um pacto, né? Que já deve entrar no contrato social, enfim, tem toda essa questão aí mais técnica de uma sociedade. Mas o quanto isso vai durar e o quanto vai crescer e evoluir como um casamento, né? Que vocês têm uma família linda, né? São casais exemplares, mas numa vida de negócios onde o dinheiro fala mais alto, ou o jeito que eu acho e penso fala mais alto, ele não faz com que esse casamento ele seja sadio e prospere, né? E novamente, você tem clientes, você tem fornecedores, você tem funcionários, todo mundo ali que vai ser consequência dessa relação societária de um negócio. Então, quando, né, você vai... Eu já fiz algumas lives sobre sociedade, né? Como encontrar um sócio, como decidir um sócio, como escolher um sócio, como não decidir um sócio, né? Eu falo isso em algumas lives. Exatamente a sua identificação ou não do futuro do teu negócio, porque todo mundo só pensa no agora. Na verdade, o brasileiro não pensa no amanhã, não é normal pensar no amanhã, né, daqui a 10, 5 anos e tal. Em planejamento não é normal mesmo, mas assim, você vai viver 10 anos, 20 anos, 30, 40, 50, melhor ainda com sócio. Então, como é esse sócio? Até porque, assim como as pessoas mudam, o sócio muda. Sim. Então você tem que ver o ambiente dele, a família que ele vem, né, os gostos dele, os hobbies dele, enfim, tudo influencia. Eu só quero falar uma coisa que eu adoro muito isso, talvez você não vai perguntar, né? Um exemplo, talvez, de sociedade ideal. É a história da Walt Disney, né? Eu sou um artista, né? Eu fiz veterinária por acaso, não foi bem, é uma história longa, né? Eu gosto muito de animais, mas eu sempre quis ser alguém do mundo das artes, gosto de desenho, né? Ganhei vários prêmios, inclusive. E minha mãe falou o seguinte: olha, você não vai ganhar dinheiro com arte, né? Artista no Brasil não sobrevive, né? Enfim. Mas eu gosto muito de Walt Disney, né? Tudo aquilo que existe hoje, né? Tudo isso que é um legado que o Walt Disney construiu e fez, mas construiu entre aspas. Pouca gente desconhece que teve um cara por trás de toda essa história, que é o irmão dele, que é o Roy. Essa é nova. O Roy é um cara que não existe. A gente chama do cara do bastidores. Então, tudo que o Walt Disney viu, porque o Walt Disney, quem conhece a história, eu tenho livros dele. Era um sonhador, o cara vivia num balão. Então o Roy chamava ele, desce aqui, planeta Terra, e pregava o pé dele, né? Ele viajava, né? Botava lá o irmão dele, né? Quem já viu a história dele, várias vezes para pegar empréstimo em banco. Ele só fazia o irmão dele sofrer. Falava assim: Walt, para de sonhar. E é o que a gente vê hoje. Então, o que existe hoje não existiria sem o Roy. Aí eu pergunto, a sua empresa chama Disney, quem é o Walt, quem que é o Disney? Eu amo essa pergunta. E às vezes você tem 2 Walt ou tem 2 Roy. Sua mentoria tá paga, Diego. Pronto, vamos. Tá paga a sua mentoria. A minha também, né? Nós somos empresas de sucessão, né? Eu acho que até um ponto, né, da gente trazer aqui, né? Você tocou muito dessa questão de cair de paraquedas, talvez no seu propósito e tudo. Acho que nós dois passamos por empresa de como que é, gente? Perdi agora. Sucessão. E mudou a cultura, não? Manteve. Do teu pai pra cá. Então, eu acho que eu tô aqui muito orgulhosa, inclusive, de estar ouvindo tudo isso, porque eu faço parte de uma empresa que tem valores de pessoa, de vida, né? E valores da empresa. Então, assim, estou muito feliz, muito orgulhosa aqui do meu pai, inclusive. Queria registrar isso, porque é Legal. muito forte. E eu lembro que uma vez, né, nessa parte dessa sucessão, eu conversando com o Ângelo, eu cheguei para ele e falei assim: Ângelo, estou muito feliz que agora eu tenho um setor de RH dentro da empresa. Ele olhou para mim, achei que ele fosse me elogiar, falei: porra, que maneiro, legalzinho. Ele falou assim: cuidado. Eu falei: por quê? Ele falou: porque é o coração da sua empresa, é a cultura, então tem que estar muito próximo de você, tem que estar muito perto, tem que entender os valores, tem que entender. E realmente não é um setor, né? Uma parte da empresa que tem que ser olhada com muito... Talvez a mais importante, né?
Tem aquela famosa palavra capital humano, né? Que as pessoas esquecem. O maior valor de uma empresa são as pessoas, né? Então, assim, eu também acho que uma grande empresa não é porque tem muitos funcionários. Não é o número de pessoas, Não. são as pessoas que estão lá, né? Deixa eu só entender uma coisa. Eu vou aproveitar e trazer meu case, que é um pouco parecido com o dela. Eu não tive meu pai na operação, né? Meu pai comprou a distribuidora, jogou para 3 filhos administrar e cada qual ficou num setor assim, que era o que tinha, né? Eu cheguei um mês depois, um já estava no financeiro, o outro, o mais novo, não trabalhava e a nossa diferença de idade é pouquíssima, 42, 41, 40, pra você ter uma ideia. Então eu caí direto no comercial e lá fiquei. Depois o Marcos entrou, fui para logística. A sensação que eu tô é que a cultura da minha empresa é a soma de 3 culturas. Do financeiro, mas a do comercial, mas a da logística. São pessoas diferentes ali dentro. E aí virou a cultura da Royal Norte, mas parece 3 empresas. E aí eu vou linkar aqui num gancho. Por exemplo, poxa, eu quero receber a mentoria do Ângelo. Você teria que também ouvir os dois para entender do negócio? Ou somente um e desenvolve? Tem um perfil ideal, assim, de um mentorado? Eu ia falar sobre isso, né? Bom, depois são duas perguntas aí. Aham, Deixa eu responder se é 1 para 2 no caso de sócio, né? tá. Ou às vezes 3 ou 5, tá? É, se você fizer uma mentoria numa sociedade com mais pessoas, enfim, 5, 7, sei lá, aí vira um conselheiro, né? Se for mais de. É, claro que algumas pessoas podem indagar, podem conflitar ali, mas chega num consenso. Depois você faz a mesma pergunta individualmente, as respostas não são as mesmas. Não precisa ser nenhum gênio para saber que a resposta não vai ser igual. Então, não é que eles vivem em conflito, é que nem uma família. Os filhos vão querer uma coisa, o marido uma coisa, a mulher outra, a empregada outra, vão chegar num consenso. Do próximo almoço ao próximo jantar. Uma empresa muito parecida. Então, a sociedade é um desafio, sim, quanto mais pessoas tem. Por isso que é importante cada um no seu quadrado. Porque se é o financeiro, a gente tem que confiar que ele vai ter a melhor resposta, a melhor decisão. Assim como o cara do marketing. O problema é quando as pessoas começam a atravessar o muro e começar a opinar e optar. Eu faria assim, não faria assado. E você vê muito isso, principalmente em empresas familiares. Para não falar que às vezes a coisa chega na terapia. Porque as pessoas começam a pegar dores pessoais dentro do negócio. E começa a colocar o negócio, produtos, serviços, para acalentar ou satisfazer uma dor pessoal. É um pouco profundo explicar isso aqui, não vou falar. Aham. Tá? Então, ele tem um negócio como uma forma de poder, de se exaltar, né? Enfim, do que pensar no coletivo, pensar no próprio fim do negócio. Fim, eu digo, na finalidade do negócio, tá? Então, o caso da sociedade, a gente, no caso de mentoria, são 2 sócios, eu costumo, né, falar antes de iniciar a mentoria. Falo assim, vocês 2 juntos e tal, né? Falo assim, ó, mas se tiver que fazer separado, né, algum exemplo, se permite tal, nunca ninguém Mas fala. o Na ideal verdade, é né? difícil. O ideal é que separe? Então, é muito engraçado, né? Talvez a palavra engraçado não seja bem colocada aqui, mas assim, eu peço a permissão também em falar se eu posso dar o parecer das perguntas e respostas, o diagnóstico meu e da própria pessoa para o outro sócio. Geralmente as pessoas aceitam. Entendi. E as pessoas geralmente falam, né? Eu já sabia, ou nossa, tô surpreso. Mas é importante fazer esse ping-pong, né? Por quê? Esse é o papel do mentor, porque quem vai fazer isso? Um sócio não vai falar assim, vamos conversar. Ele vai querer resolver o problema. Ele não vai querer ouvir o outro, o ponto de vista do outro, aceitar. Né? Expectativas, Então, dores, né? o mentor, ele faz esse papel do meio de campo, onde ele começa a mostrar os pontos de vista diferentes, no que se soma, no que diverge, o que a empresa perde e o que a empresa ganha. E o que tem que ser, vamos dizer assim, aceito ou resolvido entre eles, né, para que o negócio não sofra. Então, mais ou menos assim. E o perfil do mentorado, só para acabar, para quem procura a mentoria, que já não é comum, né, ele está querendo resolver um problema.
Ou vários, né? Ou vários. Às vezes... Nossa, um só tá sendo... Não raro, né? Que eu falo que nem Mas, veterinário, gente, quem né? tem um problema, fala. Às Não vezes- tem Às vezes é como. específico, né? Eu sempre falo É que, chamado. às vezes, não raro, Diego e Priscila, o problema é só uma consequência, né? Exatamente. Não é a causa. Então, aí quando você fala que a causa é aquela, ele fica chocado. Fala, não, mas meu problema é esse. Fala, o problema é de vendas. Fala, o problema não é vendas. É o que está por trás que não está gerando vendas. Ah, eu estou perdendo cliente. Não, o problema não é perder cliente, é porque você está perdendo cliente. Você começa a ir, talvez ele seja o principal, né? Responsável É o por famoso isso. porquê, né? Porque tá acontecendo isso e porque Exatamente. isso. Você vai andando para trás, você chega na E causa. para trabalhar isso, você tem que ter cuidado, né? As pessoas têm que aceitar e querer a mudança, né? Então, vamos lá, né? Então, assim, perceber, entender e aceitar, né? Eu chamo o desencobrimento, para assim, ó, o problema tá aqui. Ó. Você abre o capô do motor, o problema tá aqui, ó. Essa peça aqui, ó. Essa que interfere nisso aqui, ó. Por isso que o motor não anda. Eu falo assim, ó, tô entendendo. O que a gente vai fazer? Vamos lá, é você que vai fazer, né? Eu não sou assessor, eu não faço assessoria. Eu falo assim, é você que vai fazer, você tem que ter uma equipe, ou se você tá sozinho, você vai ter que se organizar para mudar isso aí. Então, essa orientação que o mentor faz, ele acompanha, né? E vai vindo a progressão dele. Cada um tem seu tempo, cada um tem sua realidade, cada um tem seus valores, então tudo isso varia muito no tempo de mentoria e resultado que um empresário tem no seu negócio. Então as pessoas acham que vai resolver rápido, demora. Às vezes demora, é rápido. Eu já tive mentorados que foi a melhor mentoria que eu fiz, que eu resolvi o problema dele em 20 minutos. Ele pagou para fazer 2 horas. E o problema estava debaixo do nariz dele, né? Então, foi um sucesso, 20 minutos. Dentro do nosso público, que é aqui, que é a Andipet, no setor pet, para quem hoje você indicaria a mentoria? Uma nova empresa? Assim como... Eu vou falar o que eu acho, porque eu não estou aqui para vender mentoria, nem a gente aqui para ficar vendendo mentoria. Mas todos... podem se beneficiar de um bom mentor ou de uma mentoria qualificada, experiente, que passou pelos problemas que você passou e resolveu ou não, né? Por que eu estou falando sobre isso? Mas peraí, como é que você pode ser um mentor se você não resolveu nenhum problema? Eu falo o seguinte, né? Eu não sei se Thomas Edison realmente falhou 1001 vezes, 1000 vezes, na milésima, não sei, porque é uma lenda isso. Mas que ele deve ter falhado umas 500, ele falhou. Ele já não podia falar que era 500 vezes o jeito de não fazer um negócio. Então, um mentor que tem experiência nos insucessos, ele pode orientar o caminho a não seguir. Perfeito. Então, tem de tudo, né? Porque só sucesso nessa vida também não tem, né? Um cara que só não erra nunca também, nunca vi também, tá? Então, quando você... Né, que tipo de mentor eu procuro? Né? Então, você tem que ver o problema, você tem que saber quem é da área, quem passou por isso, ver a vida dele, ver o negócio dele, se o que ele fala, ele prega, o que acontece, ou ele só fala, a empresa dele é totalmente diferente, ou ele nem tem um negócio, né? E eu acho que talvez esse seja o grande diferencial, né? De ter o teu trabalho ali. Você tá no setor. São as mesmas dores na maioria das vezes. Eu não conheço, assim, o outro. Tem muita conexão, né? Tem vários mentores aí. Muita gente vendendo destravar de códigos na rua. Mas o Ângelo tem vendendo teu peixe aqui. Essa expertise dentro do mercado. Eu me sentiria muito mais confortável em estar conversando com quem entende as minhas dores, porque já passou por elas, tem mais tempo de mercado. Dependendo do seu problema... eu não atendo, eu falo, né? Eu não quero o dinheiro do cliente, eu quero o resultado dele. Até porque se ele não tiver êxito, ele vai falar mal de mim, vai me indicar mal, que nem um médico, que nem um bom mecânico. Então, assim... Como é que eu vou saber quanto tempo eu preciso? Você, olha, isso aí vai ser 2 horas, 4 horas, 3 sessões, sim, 4 sessões. Assim, toda mentoria, ele tem a chamada sessão diagnóstico. Tem sessão estratégica, vários nomes. Essa sessão, ela pode ser em 20 minutos, 1 hora até 2 horas. Onde ali eu vou identificar teus problemas, tuas dores, o quanto ele está grave ou não. Tá? E se isso depende só de você ou de mais pessoas, ou de processos, sistemas. Mas, às vezes não tem resolução, né? Tem só o máximo, eu vou fazer você conviver bem com o conflito sem que isso te afete. Ou tudo tem uma solução, uma saída. Sim, tem coisas que tem grandes soluções. Às vezes é você afastar uma pessoa só do negócio. Mas isso é complexo.
Coisas que não Lá são tão vem a fáceis. mentoria de novo. Afastar, às vezes, alguém da equipe ou Depende. uma sociedade Gente, que está ó, incompatível. posso falar uma coisa? Que eu vou falar com todo o respeito à medicina veterinária. O dia que o veterinário ele perceber, aceitar e dirigir o negócio dele como um negócio, ele vai prosperar. Diferentemente do que muita gente... Eu trabalhei em clínica, eu fui veterinário de consultório, né? Você tem gente ali para atender e cobrar o que você atende. Tá tudo certo, tem que ter. Mas quando você vê um negócio, um hospital, uma clínica, mesmo um consultório como um negócio, que tem custo, tem despesa, tem operação, tem pessoa, tem que ter liderança, marca, tudo, muda. Onde o cuidar realmente é o principal produto, é o DNA do negócio. Mas tem que ter tudo aquilo que eu falei agora. Nesse ponto que você está colocando, a maior dor que eu identifico, pelo menos dos meus clientes, que não conseguem ver aquilo como um negócio, é não entender mesmo do comércio, não saber precificar um produto. Isso causa uma angústia. Ele queria ficar na clínica lá, consultando, que é a paixão dele, é a formação. Mas ele tem um pet shop, ele tem um quadro clínico que ele precisa pagar, enfim. Aí você vai entrar nesse mérito também, até na parte financeira? Geralmente, quando eles procuram, ou até vamos dizer assim, uma consultoria, uma mentoria, eles já estão cientes que ele precisa vencer isso. Esse medo aí. Esse problema, entendeu? Tá. Tipo assim, não estou conseguindo. Assim, sozinho eu cheguei até aqui, preciso de ajuda. Então é um pouco mais fácil, entre aspas, né? O difícil é mudar as pessoas que já estão lá. Gente que ele já contratou. O sócio que já está lá. Aí é difícil. Aí o mentor passa a ser quase um diabinho no negócio, né? Fala, o mentor que falou. Né? Mas aí você tem que ter uma firme decisão, talvez até um propósito, de o que você quer no teu negócio. Por que você fundou, como é que você quer entregar esse negócio para os teus filhos, fazer durar mais 20, 30 anos. É uma decisão que só o dono pode ter. Desculpa, o funcionário não vai decidir isso. Se ele te procurou, ele parte do princípio que ele já está com uma motivação da mudança. Sim, né? O problema é que ele esbarra no colaborador ali, que está confortável com o dia a dia, né? Tudo bem, mas daí quando vem a mentoria e bate firme naquela decisão que você já tem, fica mais fácil da segurança de você executar, sabe? Diego e Priscila, eu vou falar uma coisa, né? Existe uma frase também muito clássica. A primeira mudança tem que ser nós mesmos. Então, assim, um conselho para os empresários e empresárias, se você quer mudar o teu negócio, vai ser muito difícil se você não for o primeiro a mudar. E mudar todos os dias. E para com esse negócio de comprar curso, imersão, falar assim, eu paguei, vão lá. E achar que segunda-feira o teu negócio vai mudar. Que não vai mudar. Não vai mudar. Se você mudar, se você não mudar, se você não aprender... Gente, eu tô com 60 anos. Eu faço muito curso, né? Muita imersão. Enfim, tenho mentores. E não vou parar de ter enquanto eu achar que não precisa, que acho que não vai acontecer nunca. Então, se o meu funcionário, meu colaborador não vê que eu me movo, eu mudo, eu me transformo, eu falo, se eu for a mesma pessoa de ontem no passado, me demitam. Porque eu quero mudança aqui. É você que está falando, porque você está fazendo isso. Fica mais fácil você chegar numa conversa e cobrar, né? Não é mudar o discurso, é mudar no exemplo. Que nem você chegar e entregar um livro e falar assim, lê esse livro. Lê esse livro. Você leu? Eu falo assim, não, você tem que ler. Não, eu falo assim, eu li, pega esse capítulo, devora e me dá uma palestra, que eu sei de tanto. É diferente? Com certeza. Tá? Então, esse trabalho, essa lição de casa, talvez seja uma tarefa que os empresários estão se ausentando. Não sei se não querem fazer. Gente, sucesso dá trabalho, ser rico dá trabalho. Quanto mais rico, mais boleto. Se prepara. A gente falou também da régua, né? A gente está falando de liderança, da postura do líder, com quem o líder tem que andar. Gente, Pri, eu vejo as suas postagens, né? Eu fico me inspirando ali, né? Porque eu tenho uma preguiça de... Meu sonho é fazer uma São Silvestre. Eu vou fazer ainda, tá? Uma declaração Bora fazer pública. junto, então. Mas talvez eu não vou correr, mas eu vou acabar aquilo ali. Mas você está no estágio hoje, vamos falar do esporte, que você não está mais no estágio de alguém que está querendo caminhar 3 km, nem 5, né? Então, você tem aí professores, técnicos, coaches, mentores,
né? Eu tenho um mentor que ele acabou de escalar o Aconcagua, ele nunca foi alpinista, então imagina o que ele passou, né? E que tipo de mentoria que ele teve que ter para poder fazer o Aconcagua, que é uma coisa para poucos. O negócio é parecido, né? O tipo de mentor, ele vai te levar até um ponto que talvez você tenha que deixar ele pegar um outro. Essa é a pergunta que você fez que eu não respondi. Então, você tem um mentor só para tudo? Não. Né? O Sherpas, né, que é o cara que leva o cara pro Pico do Everest, não é o mesmo. Eles trocam. Um vai ter o primeiro nível, outro vai ter o terceiro. Cada qual dentro tem cara da sua que vai área e volta, mas de domínio ali. Exatamente, porque cada fase é alimento, oxigênio, preparo físico, estratégia, tudo diferente. E o negócio é parecido nos seus diferentes estágios. Uma empresa de 5 anos, 10, 15, 20, você vai passar por esses problemas. E sempre vai ter problema. Então, quem tem um negócio e acha que não vai ter problema, nem tem um negócio. Seja um CLT. Eu vi outro dia um dado sobre esse episódio aí que você colocou do Everest. O índice de morte acontece na descida. Você já viu isso? Porque o cara tá com objetivo, a motivação dele é chegar no topo. E depois que eu cheguei no topo? Aí a descida é muito mais difícil, na teoria era para ser mais fácil, mas ele já não tem mais o quê? Olha só, Diego, você falou uma coisa assim, no paralelo do mundo dos negócios, é quando você acha que você chegou no topo do negócio. E você começa a ser, não cuidar mais. Então, é que nem ser rico, né? Porque eu tenho um escritório de investimentos. Nós temos um dos escritórios da XP em Curitiba. Aí eu falo o seguinte, você está preparado para ser rico? Aí eu falo, como assim? Eu quero ser rico. Assim, não, querer uma coisa, você manter a riqueza é diferente. Envolve muito comportamento, muitos hábitos, né? Sério. Então as pessoas, às vezes eu quero ter uma Ferrari, fala assim, sabe quanto custa o IPVA? Eu sabia quanto custa uma revisão? Eu falo assim, tá louco, não quero ter mais. Então, pronto, ele não sabia, ele quer ter. Então, querer ter e ter é outra coisa. Então, num negócio, para você, como você falou, é muito interessante. Então, novamente, as empresas atingem o faturamento, né, o nível de abrangência no negócio, o market share e tal, mas tem que manter aquilo. O se manter, não cair, que às vezes a que você falou, porque tem que subir, mas tem muita energia para segurar também. Muita disciplina, muito planejamento, muito autoconhecimento. Só para não falar não perder o ensejo aí, você falou, né, é que você falou uma palavra, chegou perto, mas eu quero reforçar na tal da ambiência, né? Existe um estudo dos especialistas em comportamento humano que o ambiente é mais forte que a disciplina e a vontade. Eu não sabia disso. O cara tem disciplina, o cara tem vontade, tá? Mas isso, no ambiente errado, a chance de êxito é muito pequena, ou nem tem. Dá um exemplo. Pelo contrário, se você... ambiente errado que você fala dentro de uma cultura organizacional errada. De qualquer negócio. Pode ser no esporte, pode ser no hábito alimentar, pode ser... por exemplo, eu treino futebol, né? Mas por que você treina? Eu falo assim, por que não vou aprender meu futebol jogando com o pessoal que só joga de domingo? Eu preciso de professores, ex-atletas, meu personal é personal de futebol. Eu quero estar com os melhores profissionais de um gabarito elevado, para que eu possa ter uma régua alta do como tem que ser, dentro da minha capacidade física, minha idade e tudo, né, gente? Não é loucura. Não sou jovem de 20, não sou um jovem, né? Não tenho 15 anos para jogar na seleção. E numa ambiente de negócios, até citando a própria Andipet, né, onde você tem empresários de muito gabarito, muita experiência, muito êxito, muito mais do que eu, que podem ensinar, só não são mentores, mas podem receber, né, uma visita, mostrar como funciona tal. Só naquela visita de 1 a 2 horas as pessoas voltam totalmente transformados. Então, você ouvir alguém, ler um livro de alguém, ver um vídeo, é totalmente diferente de você ir lá e sentir na pele o que você está vendo. Também é uma frase um pouco, talvez, filosófica, mas é verdade. Quando você vê algo, é difícil você desver. Já viu isso, né? Você já é quase coach, né? Você não desvê mais. Fala, eu vi. É diferente de eu falar. Imaginar. Tá? E esse ambiente é muito importante. Você mesmo, né? O Diego estava falando agora há pouco, que você, como a figura do presidente, muito importante para nós, né? Você é nosso líder. Nosso líder. É responsabilidade, mas
que exige tempo, dedicação. Cheguei falando isso né? pra ele ali. E você tá dedicando tempo, até do seu negócio, da tua família, em prol de um coletivo. Então, muito obrigado. Parabéns, verdade. Só hoje. Obrigada, Nossa, obrigada. Só também. hoje 2 reuniões, assim. A moeda de troca é muito boa, gente que você está conhecendo, Isso é legal. meios que você está vivendo, né? Tem, sempre tem retorno. Empresas que você nunca ia conhecer por ser sócio. certeza. Então, assim, cara, Tá que eu subindo a falo, régua, né? né? Aproveite e usufrua porque você é merecedor. E é a função do presidente. Então, é ambiente isso. Entendi. E aí tem que estar pronto para Né? isso, né? Porque, como você falou agora, a barra realmente sobe. As pessoas te veem, né, com uma representatividade para o mercado. Então muda muita coisa, mas que me toma um tempo, com certeza. Vim um dia antes, né? Hoje foi a manhã inteira, cheguei até atrasado para gravar episódio. Ô, Ângelo, aí voltando pro tema, a sensação que eu tenho, né, que sempre deve encontrar muito conflito societário, não? Ou é só uma sensação? Você não, nessa mentoria, isso não é muito abordado com os sócios? O Diego, do mesmo modo como numa família a gente tem aquela chamada conversa velada, seja com o cônjuge, com o filho, a filha, um parente, ou com o pai, ou com o avô, tipo assim, melhor não tocar no assunto. Eu vou melhor construir isso. Há muitos anos atrás, né, eu conversei com um associado do Andipet, ele não estava mais no mercado, e ele fez um questionamento para mim curioso, assim: vocês se dão bem? Vocês 3 trabalhando juntos, todo mundo Poxa, próximo. gente. E aí mas por que você está me perguntando isso? Ele falou: porque eu tinha 2 irmãos. Eu falei: eu tinha? O que aconteceu? Eles faleceram? Juro. Posso falar o nome dele aqui, quando acabar o episódio eu te conto. Mas ele falou assim: o que aconteceu? Cara, brigamos e cada qual por um lado, a gente não se vê. Eu falei: putz, pelo amor de Deus, não, a gente se dá bem, graças a Deus, dá tudo certo. Aí ele falou: mas vocês são casados? Aí eu: não, na época nenhum dos 3 era casado. Não, nenhum dos 3. Ah, quando casar vai aparecer o problema. E assim, eu tive realmente problemas depois que os 3. Porque eu acho que aquela coisa da esposa vai lá no ouvido: por que fulano não tem A e não tem B? Por que tu tem isso e tu não tem aquilo? Então isso é clássico de familiar, clássico. E aí eu comecei a entender, conversar com outros e, cara, igual. Então isso é muito comum. Eu dei uma melhorada agora na minha pergunta, pra você entender onde eu queria chegar. Então, lembra quando eu falei sobre a constelação empresarial? Isso tem muito a ver também com essa questão da parte sistêmica da família. Tudo são sistemas, né? No nosso, né, para quem acha que tudo é assim, não, para com fantasia. Então vamos lá, quem gosta do São Tomé, nós somos regidos pelo Sol. Se o Sol desaparece, acabou tudo, desmorona tudo, né? A Lua existe porque tem um planeta Terra e vice-versa. E fora o que a Lua faz na natureza, né? Maré alta, maré baixa, enfim, vegetação, verão, inverno, tudo é Lua. Até cortar cabelo e né, gestação, né? Nós somos 70% água. Vai falar que a Lua não influencia na tua vida? Você não entende de física. Então. Tá? Então, quando você tem uma empresa, né? E tem pessoas ali dentro, imagina, pai, filho e filho do filho. Na constelação, o centro é o pai, depois vem o filho, né? Aí o filho quer mandar lá no avô, né? Aí entra depois o filho casa, o filho do filho casa, aí começa a formar o quê? Pequenas outras constelações, cada um começa a botar um pitaco. Isso não tem nada a ver com o negócio, mas as pessoas acham que são donos do negócio. A governança trabalha muito bem isso, né? Então, eu acho que o meu caso, né, talvez seja mais de governança, né? Para um caso como o meu, que não tem mais meu pai faleceu tem 11 anos. Então, os irmãos se respeitarem, entenderem, cada um tem uma função, um papel, independente, né, da irmandade, quem é mais velho, quem é mais novo. Eu sou mais velho, respeita aí. É comum ouvir isso aí. E a gente passou ainda agora, se falando da perfil de sócio ideal, né? O ideal é que se complementem. Esse é o perfeito, né? É o equilíbrio, né? E assim, é uma habilidade que eu não tenho, eu vou atrás de um sócio que tenha, e assim, ao complemento, o negócio escalona. Eu vejo dessa forma. Cara, eu fui militar, né? Eu nunca fui pra guerra. Mas eu curto o filme de guerra para ver como funciona a liderança numa batalha. Não tô falando que eu gosto de morte, tiro, não, odeio, né?
Mas você vê que às vezes o comandante ele tem que ter a inteligência, a sabedoria de deixar o liderado dele assumir uma frente ou decidir se avança ou recua. E isso vence guerras do que o cara, né, ter a razão dele, não, eu que mando, tal, né? Às vezes é um sargento que tem a melhor ideia, a melhor opção. E numa empresa, você como dono também tem que ter o respeito, a humildade, a sabedoria perante a todo mundo, falar assim, cara, essa ideia é genial. Eu gostei. Agora, quem que faz isso? Porque vai achar que alguém vai falar mal, alguém não vai gostar, como assim o cara lá de baixo? Como é que você tem a coragem de falar que a ideia dele vai ser aplicada? E eu como é que fico? Sempre que eu falei há 5 anos, você nunca fez? Então, mas tudo isso também é cultura. Quando você começa a instalar aquela caixinha de sugestão, né? O Prêmio Eureka, essas coisinhas que a gente brinca, vale um sanduíche, né? Você, cara, começa com uma brincadeira. Esse é um dos pontos bacana da associação, né? Porque a gente conversa com vários cenários. E eu vejo casos positivos de distribuidor que trabalha super bem com a esposa. Na maioria das vezes ela está no financeiro. Será? Na maioria das vezes. E vai bem pra caramba. No meu caso, eu tive a oportunidade, né, de colocar minha esposa para trabalhar comigo, mas fui desaconselhado. Eu não fui uma mentora, vamos dizer assim, mas fui desaconselhado. E olha que engraçado, eu não tinha pensado nisso. Mas 80% da minha equipe são mulheres. Então, olha o cenário onde eu ia colocar a minha esposa. E a gente tem uma cultura interna de se tratar com carinho ali, e é um jargão interno de chamar as pessoas por coração. Aí eu fiquei pensando assim, cara, se a Fabiane pega uma mensagem, coração, cadê a meta, não vai pegar bem, né? Então, não. Pois não é, vai. ó, Priscila aqui. E aí, eu falei, bom, passinho para trás, eu tava construindo um raciocínio, falei, não vai dar certo. E assim, uma pessoa externa, e a Fabiane é da área veterinária, já passou por indústria, puta know-how, que poderia me ajudar ali, né, ia desafogar muito o trabalho, mas uma pessoa de fora viu isso, olha, talvez renda até na empresa por um certo momento, mas você pode administrar um problema em casa. Por bobagem, muitas das vezes não tem nada a ver, mas por uma bobagem, desaconselhado. Eu até comentei isso com ela, a gente riu e ela até concordou, não, realmente, eu acho que não seria um cenário onde eu me ia sentir muito bem. Diego, você chegou próximo a uma pergunta ou uma colocação que é muito comum também, que as pessoas também, tradicionalmente, colocam pessoas que elas confiam. Então, assim, naturalmente a gente confia na família do que num estranho. Mas, na verdade, o familiar não tem a competência, talvez, que o estranho tenha. Nem a mesma subordinação. Assim, também. né? Exatamente. Esse é o desafio. É. Por isso que é mais fácil contratar gente que a gente conhece. E os primeiros são pessoas da família. Não tem nada errado nisso. Novamente, tem muitas empresas de sucesso, né, que prosperam e tal. Mas isso tudo tem que ser combinado antes, né? Tem que ser alinhado antes. Essa outra palavra também de alinhamento, né? Essa revisão é muito importante, porque os alinhamentos mudam, né? Inclusive com família, as pessoas lá de dentro, né? Se for assim, um sócio fala assim, cara, você pensa em ficar nesse negócio há quanto tempo? Então, tô pro labore, você pensa em aumentar, diminuir e tal, né? Sei lá, às vezes pode ter umas coisas descabíveis, né? Um vai pedir 5 vezes mais daqui a 5 anos, o outro vai pedir 2 vezes só. Fala, pô, já tem um desalinhamento ali, ó. Peraí, não tem como. Eu costumo dizer que o meu desalinhamento com o meu sócio é que ele quer perder pouco e eu quero ganhar muito. A gente tem esse conflito interno. E geralmente, né? Geralmente eu vou dizer quase 100%. Problema da sociedade, sempre tem alguém que trabalha mais e ganha menos. Exatamente. E alguém que trabalha menos e ganha mais. Pode ver. Por isso que esse alinhamento é importante. Mas você sabe que a maioria das vezes o A não sabe o que o B faz. Não sabe a carga de trabalho que o B tem. Então tem um pré-julgamento, assim, sabe? E a maioria das vezes que eu vejo é isso, é a falta daquela comunicação, do que cada qual tá fazendo, prestando conta, rotina. Eu acho que vai mais assim, né? Quando tem essas deduções, assim, um trabalha mais do que o Mas outro. olha que interessante, né? A gente tá aqui já há um tempo. Acho que até Nem Vocês preocupa passou com o do horário, vai ser uma super mas pode live ver, não agora. falamos de Excel, de equação, de Uhum. planilha de sistemas, não sei o que, RP. Só falamos, pode ver, só de Pessoas. gente, De pessoas. Pessoas. Só pessoas. Esse é o desafio do empreendedorismo, esse é o desafio da gestão, né? Pessoas. Então, quando você
Por isso que eu falo, né? As pessoas falam assim, ô chefe, como é que eu ganho mais? Como é que eu viro gerente lá? Eu falo assim, estuda a gente. Mas, pô, eu não perguntei isso, eu falo assim, eu tô respondendo o que você perguntou. Porque você só vai prosperar no organograma mesmo de uma grande empresa multinacional quando você tiver mais capacitado em resolver conflitos de pessoas. Não de problema de máquina. Problema de máquina vai pegar um engenheiro, um técnico e resolve. Agora, vai resolver problema de gente. Querer trabalhar, se motivar, engajar, entregar resultado, uma coisa que eles nem querem. Então, é um domínio humano que tem uma competência que se aprende, que se desenvolve. A mentoria ajuda nós, como mentorados, a melhorar essa parte? Sim, quer dizer, depende de como você acha que você pode melhorar teu negócio. A tua função é você ter líderes, se você tem uma coisa um pouco mais estruturada, né? E capacitar os seus líderes. E treinar eles para serem grandes líderes, para eles poderem ascenderem também. Um dia você vai se multiplicar, você vai ter um outro negócio, né? Você vai ter uma filial. Então, se ele não sobe, você não cresce. Você vai querer ter, eu tenho outros negócios, porque tem negócios que eu nem fico. Eu tenho sócios, eu tenho diretores. E eu confio nisso, eu tenho que, né? Enfim, tá certo que isso vai andar. Senão vai ficar sempre naquele, né? Então, Sempre. uma liderança minha pode, de forma isolada, eu quero conversar com o Ângelo para eu me desenvolver. Não necessariamente você está falando com o dono da operação, mas você pode falar com uma liderança. Com certeza. Sim, na verdade existem, dependendo do nível de liderança que é colocado para essa pessoa, existem bons cursos, né? Bons aprendizados, que talvez seja mais efetivo, prático, talvez até mais em conta do que uma mentoria. Tá? Eu sei, eu indico. Uma mentoria serve para isso. Tá. Né? Então, não é que eu não queira prestar o serviço. Eu presto o serviço para uma coisa que curso não resolve. Porque se curso resolve, tá ali, vai na aulinha, vai na imersão, tá total, né? Mas coisa que você não vai conseguir resolver, aí você tem que ter um mentor, que é o lado humano do negócio, né? Agora eu queria saber exatamente esse ponto. O que o curso não resolve e o Ângelo resolve? Vai no alvo agora. Eu vou no... Pergunta quente, hein? Pergunta quente. Olha, eu tô... Há mais de 20 anos eu estudo como ser melhor nos negócios. Eu tô com 60 anos, por volta de 40 anos, eu estava passando por muitos problemas empresariais, até familiares. Me separei 2 vezes. Tive burnout, enfim, úlcera, vomitando sangue. E o médico falou, você vai morrer. Eu falei, cara, eu cuido da minha saúde, mas e meu negócio? Quem que vai cuidar? E não tinha, há 20 anos atrás, essa coisa de mentoria, consultoria. Consultoria é coisa para gigante. Até hoje talvez não seja tão acessível. E eu aqui, uma gratidão ao Sebrae do Paraná. Eu literalmente eu tinha um crachá no Sebrae. E olha só, gente, eu me sentia culpado por me ausentar, porque as aulas eram turmas, protótipo, testes para lançamento de cursos. Área financeira, vendas, marketing, tudo. E eu era o cara do crachá que pegava apostila, questionava, mudava a pergunta, tal. Gente, eu passava meses e semanas no Sebrae e eu voltava melhor. E os funcionários viam que toda vez que eu voltava com uma apostila diferente, aplicava uma coisa diferente, e falavam assim, chefe, tá bom esse negócio aí. Mesmo o senhor não estando aqui, eu falei, opa, diminui minha culpa. Então, gente, às vezes, talvez tenha algum empresário que se sente culpado em se ausentar para estudar ou se aprimorar. Não. Vai ser o maior presente que você vai entregar para a tua equipe. Porque ele está vendo que alguém vai fazer algo para o barco andar mais rápido. Para aquela lancha virar um transatlântico amanhã. E só você pode fazer isso. Então, se capacitar sempre e transferir essa capacitação também não é para ficar para você. A tua equipe acompanhou esse teu processo, né? Sim. Bacana. Sim. Eu meio que acompanhei pelas redes sociais, assim, a tua evolução, né, nesse ramo. E aí eu fiquei sempre perguntando, né, como que a equipe do Ângelo tá vendo esse movimento, assim? Tipo, tem alguém tocando a operação? Olha, eu agradeço muito eles, né, até faço isso publicamente novamente, porque sem eles eu não estaria fazendo o que eu faço hoje, nem estaria aqui, nem a gente estaria aqui fazendo, né, dedicando um dia. Exatamente. Em reuniões tão importantes de poder multiplicar isso. E eles têm que ser reconhecidos porque eles podem tocar o negócio, fazer a coisa andar sem a tua ausência. Mas, novamente, se você não tiver preparado isso, trabalhado, eles não iam fazer por si só. E quanto mais eles fazem por si só,
ir bem, ou talvez até melhor que você, tem que bater palma, recompensar e agradecer, e muito. É que nem o que a experiência te faz, né? Eu costumo dizer que eu sou muito ansioso, muito. Ninguém é mais ansioso que eu. Mas quando eu tô com um vendedor e eu vejo ansiedade nele, eu sou outra pessoa. Falei, calma, já passei por isso. Já é outro tom de voz. E aí vai tranquilizando. Segue esse processo. Sabe uma coisa que eu queria falar também? Você tá indo no caminho, não sei porquê. Não sei porquê. Eu falei, se não perguntar, eu vou falar. Existem os chamados estágios de maturidade de um funcionário. Né? Classicamente, na literatura da administração, é o chamado M1, M2, M3 e M4. Que é o funcionário bebê, o adolescente, o adulto e o sênior. Isso em vendas também é a mesma regra. Só que é o seguinte, existe também o empresário 1, 2, 3 e 4. Às vezes você tem negócios de 20 anos, o empresário ainda é 2. Existem empresas com 5 anos, o cara já é 4. Então, tem maturidade da cabeça do empresário, do empreendedor, que é desalinhado com o negócio dele. E as pessoas que acompanham, isso também gera um conflito. Um problema. Né? Você pega um cara acelerado, um cara 3, 4, com 1 ano de negócio, pô, um cara ali andando a 20 por hora, o cara não fica com ninguém. Não. É um entra e sai que não para. Rotatividade enorme, né? Então, assim, tudo isso tem que ser, vamos dizer assim, ajustado, né? Mas eu diria que a dificuldade enorme também novamente, aquele empresário que precisa de uma consultoria, de uma mentoria, que ele talvez não se enxerga ou não aceita que ele está com estágio de mentalidade ainda de um adolescente no negócio dele. Não, tem que ser do meu jeito, eu não quero isso, tem que ser assado, eu acho isso certo e isso errado. E o negócio pedindo outra coisa, o mercado pedindo outra coisa, os consumidores querendo outra coisa. Aí não vai. Às vezes não é só uma particularidade de um empresário novo, assim, vamos colocar aqui por idade. Às vezes é 30 anos de mercado que está com nível de vaidade lá em cima. Eu sempre fiz dessa forma, muito resistente à mudança. Mercado ele se ajusta, o que deu certo há 10 anos atrás não dá mais hoje. Então, como a gente convive com vários empresários dentro da associação, a gente consegue notar quem é mais resistente a certas ideias, tudo. Aproveitando, né? Eu sabia, a gente já sabe quando o episódio vai longo. Porque, assim, é muita a nossa vida, né? A nossa realidade. E aí a gente acaba trocando aqui um monte de ideia. Ângelo, o associado gostou da conversa, quero conversar com o Ângelo, como que ele vai fazer, como que ele te encontra... Muito fácil, eu tenho um Instagram, né? Ângelo Luan Mentor, @AngeloLuanMentor. Veja ali minhas postagens, né? Veja o que eu falo, o meu jeito, tudo, porque também se fez uma pergunta ali, qual que é o perfil do mentorado? Primeiro, a identificação, não é nem o que o cara sabe. É o jeito dele, até mesmo a voz dele. Não gostei da roupa dele, não gostei do cabelo dele. Né? Aquele famoso, vou com a cara do cara. Gente, todo mundo aqui fez escola, tá? Eu não gostava de matemática, porque eu não gostava da minha professora. Podia ser uma excelente pessoa, né? E comecei a adorar biologia, porque eu fiz veterinário, porque eu adorava a minha professora. Então, assim, é uma identificação de pessoa. Então, um mentor, ele também tem essa identificação da pessoa, necessariamente não o quanto ele sabe muito mais do que você. Eu já ouvi isso de psicólogos, tá? Tem gente que não dá liga mesmo, não funcionou e vai buscar Exatamente, outro. Porque senão você não vai querer ouvir ele, você não vai querer aceitar ele, né? Você não vai ouvir aqui dar bronca, a gente avisa que vai dar bronca, né? Porque tem gente que, né? Quer mudar sem fazer nada. Então, essa conexão e identificação é muito importante. Então, o que eu falo assim, não me contrate já. Vai ali, assiste o podcast, fala assim, cara, eu gostei desse japonês. É meio um chino japonês, né? Misturado. Eu trago muita coisa oriental nas mentorias, né? Que o oriental, ele tem a coisa da tradição, dos respeitos dos valores, da ancestralidade, né? Eu falo muito sobre isso. E depois tem lá o direct, fala assim, cara, quero saber teu trabalho, a gente conversa. Gratuito, não cobra nada, né? A gente agenda um dia, um horário, né? Para entender o seu negócio e fala assim, cara, eu posso te atender. Isso vai levar tanto tempo, né? Ou às vezes, como eu faço também, eu falo assim, olha, uma mentoria em grupo, que é mais em conta, vai te ajudar muito. Na próxima que eu abrir, eu te encaixo. Né? Que individual, ela é sempre... Porque o mentor, ele cobra por tempo, né? Então,
uma mentoria que às vezes pode levar até um ano, né? Esse tempo em grupo, o mentor, ele é mais remunerado, porque a gente precisa ser remunerado, porque a gente investe muito. Né? As mentorias que a gente faz, nossas preparações, elas custam muito, né? Os cursos são caros, hotéis, enfim, viagem, tempo que a gente até deixa com a família. Então não é uma coisa que já foi muito pro bono, né? Muito tempo eu fiz pro bono, mas hoje é um serviço, é um trabalho que inclusive me alimenta para ser cada vez melhor. Então, quem está assistindo, né, associado ou não, qualquer empresário, manda uma mensagem, né? Mentor não morde. Mentor não tem problema. Gosta de conversar. Nem que seja uma simples conversa, que não vai levar muito tempo. No mínimo pode servir como orientação ou destravar alguma coisa ali numa conversa muito rápida. Que é meu papel, que eu faço todo dia. Eu já fiz muito disso, né? Faço isso já há alguns anos. E isso pode ajudar muita gente. E estamos aqui para servir, né? Posso garantir por experiência própria que a mentoria não tem mimimi, né? É muito profissionalismo. Não tem. É meio Daniel San, né? Tira casaco, põe casaco. Eu vou ficar olhando ali, está pintando direito o muro. Brincadeira. Mas é isso mesmo, Ângelo. Muito obrigado pela sua participação aqui. Muito obrigado. É sempre esse canal aberto aqui, né? A gente aprofundar um tema no futuro, de repente, outro episódio. Vai ser sempre muito bacana. A nossa conversa vai continuar. Vai. E hoje a gente vai vender sua mentoria para Diego. Agora nós vamos vender a mentoria para Diego. Tá contratado já. Obrigado mais uma vez. Pelo convite, obrigado, Priscila. Parabéns aí pela juventude, né? Vocês são as novas gerações, virão as próximas. E tudo isso também nos motiva, nos alegra, assim como alegra o seu pai, né? O seu que não está mais, mas com certeza. Ali no céu ele está sorridente, super alegre, e é isso que é a vida, né? A gente fazer com que ela continue sempre em desenvolvimento, é o nosso papel. Obrigada, sempre um prazer estar com você. Vamos despedir olhando para essa câmera aqui, pedir para o nosso associado que sempre esquece, dá um like lá no YouTube, segue nossa rede social, se inscreve no YouTube Andipet Oficial e no Instagram _Andipet. Isso aí, até a próxima. Tchau, tchau, pessoal. Obrigado. Sucesso.